Bedin Marcon com a palavra. Não, eu vou falar isso. Obrigado, senhor presidente. Queria, antes de começar a falar sobre uma indicação importante que a gente vem construindo aí junto ao Poder Executivo, falar do Outubro Rosa, muito bem explanado pela vereadora Marisol. A minha mãe, infelizmente, foi acometida por essa doença, estava na faixa dos 5% que não conseguiram vencer, mas lutou bastante, foi uma guerreira. E parabenizar também a vereadora Marisol pela doação do cabelo. É uma atitude que, para uma mulher, a gente sabe como é importante, né? Como é. Eu me lembro da minha mãe, quando ela teve que cortar, os filhos estavam perto, enfim, o meu irmão passou a máquina na cabeça dela, e foi um momento assim que uniu bastante a família, né? Felizmente, 6 meses depois ela veio a falecer, mas eu visitei a APECAM também dias atrás, e a gente vê o trabalho sério lá. A APECAM, para quem não sabe, eles dão, muitas vezes, pessoas que vêm de fora do município, né? Isso, vêm de fora do município e não têm condições financeiras para se manter aqui, enfim, e acabam tendo esse suporte aqui, não só de moradia, mas de conviver com pessoas que estão passando pela mesma dificuldade também, é bem importante. Então, é uma doença que todos estamos expostos, né? E cabe aqui parabenizar quem se doa, né, por esse objetivo tão nobre que é. Parece que nunca vai nos atingir nada, né, do que a gente vê, e às vezes vem do nada e a gente... Minha mãe faleceu com 55 anos, então muito jovem, e a gente sabe que existem pessoas mais jovens ainda, né, que são acometidas pela doença, então vale a pena a gente fazer essa prevenção, sim, e agradecer a ciência, né, que antigamente era uma sentença de morte e hoje não é mais. Bom, indo para outro assunto, a gente teve uma reunião no dia 30, o vereador Moleque, ali presidente da SEDUT, convocou essa reunião com o pessoal da Visat. E eu quero antecipar esse tema que logo, logo ele vai estar explodindo aqui na cidade, né, vereador Dani Luz, que é a questão do equilíbrio financeiro da empresa. O Gustavo, que é foi o representante da empresa nessa reunião, mencionou que a empresa vai precisar e já solicitou, então, aportes financeiros do poder público, ou seja, um transporte subsidiado para conseguir manter, então, a sua operação na cidade de Caxias do Sul. Se isso não ocorrer, palavras dele, e aqui podem me corrigir os que estavam na reunião, o vereador Renato também estava, a vereadora Denise também estava, se não acontecer, a princípio, em novembro, a gente vai ter um problema mais sério da questão do equilíbrio financeiro da empresa. Ele falou em torno de 3 milhões de reais para a gente manter o funcionamento mensal da empresa. E aí, cabe alguns questionamentos que eu fiz a ele, e os colegas também fizeram vários. Por exemplo, se o equilíbrio financeiro era tão difícil de ser alcançado, por que a empresa acabou participando da licitação? O vereador Fantinel também estava na reunião, desculpa, vereador. E aí a gente começou a conversar, e existem 2 tipos de tu subsidiar uma empresa, né? Ou com subsídio direto, que é aquele que tu vai no cofre da prefeitura e tira lá o dinheiro de saúde, educação, segurança e coloca numa empresa privada, ao qual eu, e tenho certeza que o vereador Scalco também somos contrários, né? E existe também o subsídio direcionado, a gente pode falar que é um subsídio que a gente coloca algumas imputações a quem usa transporte privado, ou, enfim, garagens, até a questão de propaganda nos próprios ônibus, que também já vai, para estar começando, a privatização de paradas de ônibus que gerem recursos e que sejam destinados unicamente para a subsistência do transporte coletivo. Bom, como eu me preocupo muito com o assunto de subsidiar, né, porque, como eu disse, sai do dinheiro do bolso do cidadão, e a gente precisa entender que, querendo ou não, é uma empresa privada, a gente tem que começar nessa casa aqui. Eu acho importante nós apresentarmos alternativas para esse déficit, né? A gente tem essa prerrogativa de apresentar alternativas ao município. Uma das alternativas discutidas e até já feitas pelos vereadores aqui, o Daneluz, o Bressan, o Bortola, o Scalco e o Fantinel, nessa conversa que a gente teve na reunião, foi discutida a questão dos cobradores. Vereador Lucas, hoje existe uma obrigatoriedade de 20% dos ônibus terem cobradores. E a gente sabe que já é algo que não é mais necessário, né, vereador Cadori? A tecnologia nos trouxe inovações que já tornam isso não ser mais necessário. Só que existe uma preocupação com esses cobradores, para onde é que eles iriam, porque a gente sabe que
Se a gente puder evitar demissões, é o que a gente tem que sempre fazer. Nas palavras do Gustavo, caros colegas, em 1 ano eles seriam realocados dentro da empresa. Porque, como vocês sabem, existem pessoas que se aposentam, pessoas que ficam afastadas, pessoas que são promovidas, enfim. Então, ele falou que existiria, então, o compromisso da empresa de não demitir nenhum desses cobradores. O impacto mensal seria de R$800 mil nessa formação de preço da passagem. Para que a comunidade entenda, esses R$800 mil impactariam diretamente no valor da passagem, ou seja, no não aumento. E aqui uma das coisas que a gente sabe que o Gustavo acabou falando foi a questão do óleo diesel, que o próprio Bressan já comentou aqui, que quando sobe, sobe para todo mundo, né? E a passagem, querendo ou não, a gente teve uma alta no mercado internacional do preço do petróleo, que refletiu em todos os países do mundo. Então, a gente sentiu isso também aqui e o preço, querendo ou não, está congelado. Ele trouxe nessa reunião também um gráfico da questão do aumento do número de passageiros, que a gente teve, obviamente, uma queda muito abrupta naquele momento lá de março do ano passado, e agora a gente vem retomando gradualmente, mas ainda estamos longe de chegar aos números que eram outrora antes da pandemia. Então, eu queria deixar aqui, caros colegas, esse desafio para que nós, como vereadores, encontrássemos alternativas. Nós, como vereadores, encontrássemos alternativas para que dinheiro público não fosse usado para financiar a empresa privada. Nós consideramos o transporte público essencial. Eu acho que a empresa privada presta um ótimo serviço, eu acho que isso aí é consenso na cidade. Existem problemas sim, mas ao compararmos com outras empresas do Rio Grande do Sul, e aqui eu posso citar a própria Carris, que corresponde com 10% do transporte de Porto Alegre, tem as melhores linhas de Porto Alegre e tem um orçamento negativo, deficitário, e nos últimos 10 anos a Prefeitura colocou R$300 milhões nessa empresa. Então, a gente precisa encontrar soluções que não onerem o contribuinte e que tornem a empresa mais sustentável. Porque, senão, daqui 2 anos a gente vai estar fazendo aporte em vez de 3, de 6, daqui 5 anos em vez de 6, de 10, e a gente não termina nunca, porque a gente precisa sanar essa empresa. Seu à parte, vereador Danelus. Vereador Marcon, esse é um assunto que, como o senhor coloca, vai ser muito debatido agora nos próximos meses, principalmente. E eu, particularmente, eu acredito muito na prioridade do transporte coletivo aqui em Caxias do Sul, bem como em outros locais, né? E para que isso aconteça, nós temos que ter a questão de valor acessível e de que contemple as pessoas através das linhas, né? Então, para que esse valor reduza, tem várias alternativas que podem ser criadas. Questão do fim de algumas gratuidades que já votamos esse ano, questão da utilização do Busdoor também já votado e vai entrar agora em funcionamento, e essa indicação que fizemos na questão da não obrigatoriedade de colocar os cobradores nos ônibus, que vai ter uma redução de R$800 mil por mês, ajudando muito, né? Então, essas são algumas formas, e se olharmos as planilhas do transporte coletivo, a gente pode perceber que com todos os aumentos que tiveram esse ano, vai ter um aumento muito grande no ano que vem, se nada for feito, né? Então, acho que logo daqui uns dias nós vamos ter esse debate aqui de uma forma mais aprofundada, mas é importante a gente enfrentar isso de frente e encontrar alternativas, então, para que fique uma passagem viável e para que não quebre o sistema de transporte coletivo, né? Nós tivemos apenas uma empresa que se inscreveu na licitação. Isso não é por acaso, é porque o sistema está com sérios riscos de quebrar, enfim, ou de aumentar muito o preço e se transformar em inviável, né? Mas logo ali na frente a gente vai estar conversando mais sobre isso. Fizemos essa importante indicação, esperamos que a Prefeitura mande para cá o quanto antes essa questão dessa alteração do projeto. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Daneluz. É importante as pessoas entenderem de forma bem simples, né? Quando a gente pega e coloca, por exemplo, vamos colocar a passagem a R$2 subsidiada. Sim, mas alguém paga para estar R$2, por exemplo. Né? Então, no fim, a população paga, mas de forma indireta. Tomar aqui uma coisa que não resolve o problema. Então, uma das alternativas também apresentadas foi, por exemplo, quem tiver um apartamento com 3 ou 4 ou 5 garagens, pagar mais de IPTU por causa dessas garagens. Porque daí a pessoa que tem mais condições que vai estar ajudando a contribuir. Porque se a gente simplesmente pega e tira do caixa único, a mesma pessoa humilde que está pagando uma passagem cara
está pagando através de impostos de forma indireta para subsidiar sua própria passagem. Ou seja, isso não traz equilíbrio social nenhum. A gente tem que, quem quer ter 4, 5, 6 carros no mundo de hoje, eu acho que pode sim também fazer uma contribuição maior para essa questão do transporte. Então são temas, caros colegas, que a gente vai ter que discutir com bastante seriedade, porque também ninguém aqui tem o interesse de ver uma empresa colapsar e deixar os trabalhadores na mão. Muito obrigado. Obrigado.